Olá, eu sou o André, o Pensador, e hoje vou falar sobre o que são mitos, como se diferenciam de outros tipos de pensamento e contar uma história mítica como exemplo de simbolismo presente nelas. Bom, para começar, o que é mito? Mito é uma história fantástica de transmissão geralmente oral, cujos protagonistas são seres sobrenaturais que incorporam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Vamos começar! Bom, a mitologia, ao longo da história da humanidade, tem sido uma parte essencial da cultura de diversas civilizações. Ela se refere ao conjunto de mitos, lendas e crenças que explicam a origem do universo, dos deuses, dos seres humanos e do mundo natural. Aqui estão alguns pontos chaves e características importantes da mitologia. 1. A diversidade cultural. Cada civilização tem sua própria mitologia, refletindo sua história, valores e visão de mundo. Da mitologia grega à nórdica, egípcia, hindu e chinesas, e muitas outras, cada uma oferece uma perspectiva única sobre o divino e o humano. 2. Deuses e deusas. Uma característica comum da mitologia é a presença de figuras divinas, que representam diferentes aspectos da natureza, da vida e da sociedade. Esses deuses e deusas muitas vezes têm características humanas, como emoções, desejos e conflitos, tornando-os acessíveis e intrigantes para os mortais. 3. Explicação do mundo natural. Muitos mitos foram criados para explicar fenômenos naturais, como a origem dos astros, dos animais, das estações do ano e até mesmo de desastres naturais. Essas histórias não apenas fornecem explicações, mas também ajudam as pessoas a compreender e aceitar o mundo ao seu redor. Bom, agora vamos abordar as diferenças entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico ou científico. O pensamento humano ao longo da história tem se manifestado em diferentes formas, duas das quais são o pensamento mítico e o pensamento filosófico científico. Embora ambos busquem compreender o mundo e suas complexidades, há diferenças fundamentais entre eles. Número 1. Origem e método. O pensamento mítico é caracterizado pela narrativa, mitos e lendas transmitidos oralmente ao longo das gerações. Ele emerge da necessidade humana de explicar o desconhecido e atribuir significados a fenômenos naturais e eventos históricos. Não se baseia em evidências empíricas ou raciocínio lógico, mas sim na autoridade dos mitos e na crença coletiva. Por outro lado, o pensamento filosófico-científico tem suas raízes na observação, análise e raciocínio crítico. A filosofia busca compreender questões fundamentais sobre a existência, a moralidade e o conhecimento por meio da reflexão e do debate racional. A ciência, por sua vez, utiliza o método científico para formular hipóteses, realizar experimentos e obter conhecimento sobre o mundo natural. 2. Natureza do conhecimento. No pensamento mítico, o conhecimento é transmitido de forma autoritária, muitas vezes por figuras divinas ou heróis culturais. Os mitos oferecem explicações simplificadas e simbólicas para a origem do mundo, da vida e dos fenômenos naturais, proporcionando conforto emocional e coesão social, mas não necessariamente precisão factual. Por sua vez, o pensamento filosófico-científico valoriza a investigação sistemática, a objetividade e a revisão contínua do conhecimento. A filosofia busca compreender os princípios subjacentes à realidade e à experiência humana, enquanto a ciência procura descobrir leis e padrões que governam o universo por meio da observação e experimentação. Abordagem para o desconhecido. No pensamento mítico, o desconhecido é frequentemente personificado em divindades e entidades sobrenaturais, e sua compreensão é alcançada por meio de narrativas e rituais religiosos. O mito fornece um contexto cultural e espiritual para lidar com o mistério e a incerteza. Em contraste, o pensamento filosófico-científico aborda o desconhecido com uma mentalidade investigativa e crítica. A filosofia questiona pressupostos e conceitos fundamentais, enquanto a ciência busca evidências e teorias que possam explicar os fenômenos naturais de forma objetiva. Agora, vou contar a vocês uma breve história da mitologia grega, a história de Medusa. Conta o mito que Medusa foi uma sacerdotisa do templo de Atena. No entanto, Medusa é assediada amorosamente por Poseidon, o deus dos mares, cedendo aos seus encantos ao deitar com ele no templo da deusa Atena. Diante disso, Atena transforma seu cabelo em serpentes e seu rosto num horrível semblante capaz de transformar em pedra todos que encontra em seus olhos. Assim, Medusa passou a viver na extremidade do ocidental do mundo, junto à entrada do reino dos mortos.
Ao redor de seu covil, diversas estátuas de pedra de homens e animais, suas vítimas, adornavam o ambiente. E é isso. Nesse vídeo, exploramos o conceito de mito e suas características, comparando-o com o pensamento filosófico e científico. Podemos concluir com tudo isso que a análise dos mitos não apenas nos permite entender as narrativas antigas, mas também nos oferece insights sobre a natureza humana e nossa relação com o mundo ao nosso redor. Ao comparar o pensamento mítico com o filosófico e científico, percebemos como diferentes culturas e épocas abordam questões fundamentais da existência. Os mitos não são apenas relatos fantásticos, mas sim expressões simbólicas profundas que refletem valores, medos e aspirações de uma sociedade. Nesse sentido, explorar os mitos é essencial para compreendermos melhor a nós mesmos e o mundo em que vivemos.